nós vamos estudar o capítulo de número 29, do 1 ao 5, o capítulo 30, do 1 ao 5, e o capítulo 31 da sua Bíblia. Então, nós vamos estudar hoje a última defesa de Jó. Bem, quem for falar no WhatsApp já não vai dar mais tempo, que agora eu já comecei, amém? Então, vamos lá. Livro de Jó, capítulo de número 29, o texto áureo no capítulo 31, verso 4, diz assim: Ou não ver ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalha nele. Jó, capítulo de número 29, diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desenhado de pôr com cães no meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homem, cuja velhice esgotou-lhe o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam as malvas junto com os abus, e o seu mantimento era raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam-se contra eles como contra o ladrão. Jó, capítulo de número 31. Do meio dos homens eram 31. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma virgem? Porque qual seria a parte de Deus, vinda de cima, ou de herança de Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para os perversos e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Nós vamos ver algumas verdades extraídas desse texto. E o primeiro tópico diz assim: Jó relembra seu passado de glória. O segundo subtópico diz o reconhecimento facial. O terceiro subtópico diz uma ponderação importante. Prosperidade material e espiritual é o que fala o primeiro subtópico. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele, sua família, suas orientações em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida deles. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus, né? Quantas vezes nós estamos lembrando de Deus ao olharmos para trás, ao olharmos para as nossas vidas? Qual é a primeira coisa que nos vem à memória? Né? Para muitos, a primeira coisa que vem à memória é a primeira coisa que vem à memória é Isabel, seja bem-vinda, Deus abençoe. Muitas vezes a primeira coisa que nos vem à memória é o carro que tinha, a casa que tinha, era o tamanho dos filhos, né? Mas Jó, a primeira coisa que ele lembra
é do quanto ele estava com Deus, né? O quanto Deus era presente na sua família. No subtópico 2, fala sobre o reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica e aparece com frequência no diálogo dos livros. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava os desvalidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do céu. Até mesmo com o estrangeiro, ele se preocupava, tendo agido com justiça e equidade. Nada mais natural que esperava de seus dias terminasse em paz e ao lado de sua esposa e filhos. Irmãos, nós não podemos esperar nada desse mundo. Por mais que a gente viva uma vida justa, por mais que a gente viva uma vida, né, como Jó viveu, de prosperidade, uma vida de prosperidade material e espiritual, a gente não pode esperar nada desse mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. A única coisa que esse mundo tem a nos oferecer é a destruição. Como diz Salomão, tudo vira pó, tudo desvai, tudo passa, né? Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, ele deixa bem claro como experiência de vida, que não adianta nada buscar pelas coisas desse mundo. Tudo vai passar um dia, tudo vai virar pó, tudo, irmãos, se você vê o que você viveu quando você tinha 17 anos, hoje sua vida é totalmente diferente, não tem nada a ver com o que você viveu lá atrás. Então tudo passa. Então a única esperança que nós temos nessa vida é a presença de Deus. É a única esperança, como diz Paulo, é estar com Cristo. Ele sim é eterno. O que ele preparou para mim e você é eterno. O que ele tem guardado para nós é eterno. Então, a nossa esperança não pode estar naquilo que o mundo nos oferece. A nossa esperança precisa estar naquilo em que Cristo tem guardado para nós. E Paulo deixa bem claro isso, que nós devemos buscar como atleta, busca a sua coroa de vitória, a sua taça de vitória. Nós devemos buscar incansavelmente pela salvação em Cristo Jesus, porque é a única coisa que vai restar, né? Se hoje chegar o fim da nossa vida, o que nos resta é Cristo. Muita gente, né, espera pela morte. Quantas pessoas estão se suicidando? Pessoas não, quantos jovens? Eu vou ser sincera, só da equipe da Abamasc do meu filho, 2 já se suicidaram em menos de um mês. Na cidade onde nós estávamos, toda semana um jovem se matando ou tentando suicídio. E eu me pergunto, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pregando? Será que a igreja deixou de pregar a salvação? Porque esses jovens estão olhando para esse mundo, não estão encontrando descanso, não estão encontrando paz e não veem esperança. Será que nós paramos de pregar a salvação? Será que nós paramos de pregar sobre o reino de Deus, sobre Cristo? Como está a nossa pregação? Será que é uma pregação de igreja? A minha igreja é melhor? A minha igreja, meu pastor é melhor? A minha igreja, será que a nossa pregação é essa? Será que a nossa pregação é de uma prosperidade material que esse mundo tem ensinado, de mostrar para as pessoas que Deus pode te abençoar se você for para tal lugar? Que Deus pode te dar uma vida boa se você aceitar Jesus? Será que é essa a nossa pregação? Será que a pregação da igreja mudou ao ponto de não alcançarmos esses jovens, esses homens que estão tentando suicídio? Outros irmãos já faleceram, tão pouco tempo, em uma medida de espaço tão pequena, um atrás do outro se matando, quando não você está ouvindo um filho que matou o pai sem querer, por conta de uma discussão, é esposo que matou a mulher sem querer, por conta de uma discussão.
Teve um lá no Nordeste que discutindo com a esposa, porque ela não queria que ele fosse, né, para os bares e etc. Ele pegou uma faca e, no meio da discussão, terminou, né, matando a mulher. Mas ele ficou tão angustiado que ele mesmo buscou a ajuda do sogro e depois tentou se matar. Então veja que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Por que as pessoas estão vivendo esse desespero de vida? Será que a igreja está ensinando a pôr, ensinando ao mundo que a esperança deles estão nas coisas materiais? Estão em pessoas? Estão num casamento próspero? Estão num emprego bom? Irmãos, nós precisamos mudar a nossa pregação. Nós precisamos mudar o nosso entendimento de reino de Deus e voltar a pregar a esperança que é Cristo Jesus. No terceiro subtópico, fala de uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, que era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materiais, que é o que nós estávamos falando agora. Muito pelo contrário, as Escrituras defendem o fato de que ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor os pensamentos políticos da Bíblia. Precisamos entender que a Bíblia está mostrando um homem justo e o quanto Deus guarda, e o quanto Deus está com ele, não o material, né, de Jó, nem a sua vida social, mas mostra a vida de um homem justo, de um homem que anda com Deus, como ela funcionava. Tá? No segundo subtópico, vai falar que Jó lamenta seu estado presente. Primeiro, desprezo por parte dos jovens, da classe menos favorecida, uma classe mais pobre, à margem da sociedade, agora estava desprezando Jó. Não era somente, né, os majorais. Segundo subtópico, o abatimento físico e emocional de Jó. Esse abatimento físico e emocional do patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional, como o salmista, no capítulo 42, verso 4. Jó lamenta suas dores. Nas suas vestes ele via uma prova real do seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que mesmo depois de clamar ao Altíssimo, lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Esse sofrimento de Jó, psicológico, diante das palavras que ele usou, é normal. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus conhece o sofrimento, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece a tua dor psicológica e Deus conhece a tua dor da alma. Deus não vai levar em consideração um distúrbio psicológico por conta de uma situação. Por isso que Jó, ele fala, né? Deus, tira minha vida, quem dera, se eu não tivesse nascido. Amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Deus, ele não olha para Jó como alguém digno de igual aos seus amigos, né? De juízo de Deus, porque Deus observa em Jó que aquele lamento vem devido ao grande sofrimento que aquele homem está passando. Mas, acima de tudo, diante de todo sofrimento psicológico, Jó, ele coloca nas mãos de Deus a decisão entre viver e morrer. Então, muitas coisas que Jó falou, que você fala, Jó se lamentou. Jó, ele pode ter se lamentado pelo sofrimento psicológico que ele passou e físico, mas ele não murmurou contra Deus. Há uma diferença.
quando nós murmuramos, quando nós falamos, essa mulher, esse homem que Deus me deu. Nós estamos literalmente murmurando contra Deus. Foi o que Adão fez. Essa mulher que você me deu fez cair. Aí Deus em nenhum momento olha para ela, olha para ele, diz, mas eu quero saber de você, porque a ordem foi deixada para você. Você é o sacerdote. Então, em vários textos da Bíblia, nós podemos ver a diferença de um sofrimento psicológico. Você pode ver os salmistas em todo o tempo. Eles reclamam dos seus inimigos, eles reclamam das afrontas, eles reclamam das línguas maldizentes, né? Eles reclamam de tantas coisas, mas em nenhum momento eles estão reclamando contra Deus, né? Quando você tem uma máquina de lavar, vamos falar das mulheres, e a máquina quebra, né? Você diz, essa porcaria, essa droga de máquina que eu tenho, e, ai Deus, que coisa é essa que, né? É uma reclamação contra Deus. Mas quando você quebra o seu carro, vamos falar dos homens, né? E você reclama do acontecimento, meu Deus, tinha que ser aqui em plena marginal para o carro quebrar. O que está acontecendo comigo? É uma reclamação contra o acontecimento. Então, muitas vezes nós estamos voltando para Deus toda a nossa reclamação e terminamos murmurando contra Deus. Mas Jó, ele não murmurou contra Deus. Ele teve alguns sofrimentos psicológicos, emocionais, físicos, que ele, vamos dizer assim, diante de Deus, ele tinha todo o direito de falar. Então, por isso que Deus não leva em consideração. Deus teria abandonado Jó em meio ao sofrimento? É a pergunta que faz o terceiro subtópico. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Esse era o sentimento dele. Todavia, era também esse sentimento de abandono, não é tipo, Deus esqueceu de mim. Muito pelo contrário, mas porque ele tinha a presença de Deus em todas as situações. E agora ele ora e ele não ouve a voz de Deus. Então ele sente-se como se Deus não respondesse para ele. Então essa é a sensação de abandono que ele está falando. Todavia era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, né? Esse sofrimento psicológico dos jovens que estão à margem da sociedade, passam por ele cuspindo, rejeitando, né? A sua família, os seus amigos. Então, esse reflexo agora, ele sente como se o próprio Deus tivesse o abandonado. Então, o sofrimento físico e psicológico de Jó chegou a tal ponto, né, que ele se sente abandonado por Deus. Em vez de ajudado, ele é repelido pelas pessoas como se ele fosse uma escória da sociedade. Quantas vezes dentro de você não teve um sentimento de injustiça, um sentimento que assola a sua alma e o desespero vem dentro de você e parece que Deus abandonou você? Quantas vezes você não já passou por isso também? Então veja que os grandes homens da Bíblia não são diferentes de mim, de você. Amém? Nesta aula nós vamos tratar do último lamento de Jó, e a defesa da sua inocência. Os capítulos 29 e os capítulos 31 apresentam um monólogo dado por Jó, que nós vamos dividir ele em 3 partes. Em primeiro lugar, Jó olha para o seu passado, né? Ele faz uma nostalgia no seu passado, dos tempos em que ele viveu na presença de Deus. Depois, em segundo lugar, ele fala do seu presente, que fala das suas feridas que ferviam em seus ossos e a sua febre que ardia dentro de si. E em terceiro lugar, Jó, ele se dirige para o seu futuro, ele olha para frente, para um futuro que ainda não estava aberto, ou seja, um futuro incerto. Mas vamos para o primeiro pensamento de Jó, que ele relembra um passado de glória na presença de Deus, um passado de prosperidade material e espiritual. Nesse último discurso de Jó, ele passou a relatar os velhos tempos que ele passava com Deus e que ele desfrutava de uma prosperidade
de uma honra, além da proteção e as orientações de Deus ali o tempo todo do seu lado. Era uma época em que ele vivia no luxo e os seus filhos andavam ao seu redor. Ou seja, Jó era um homem feliz. Além disso, ele era respeitado na cidade. Os jovens, quando Jó passava, né, os jovens eles se afastavam, os idosos ficavam de pé. Né? Você, hoje em dia, não tem mais esse costume, ou não se vê muito esse costume. Quando uma visita chega na sua casa, é normal que você se coloca de pé para recebê-lo. Né? Isso mostra a honra que você está dando àquela pessoa que está entrando na sua casa. Quando você está numa mesa sentado e alguém vai te cumprimentar, você se coloca de pé. Isso mostra honra àquela pessoa que veio te cumprimentar. Então, quando Jó andava pela cidade ou entrava na cidade, os homens se colocavam de pé. Olha que homem honrado pela sociedade, respeitado pela cidade. Os príncipes e os nobres da cidade se colocavam de pé por causa da justiça e da retidão da vida de Jó. Veja que os príncipes, os governantes, as pessoas ricas da cidade, os nobres, se colocavam de pé para só quando Jó entrava no local. E agora, no lamento de Jó, ele está falando que os jovens que estão à margem da sociedade, os mais desvalidos, agora estão desprezando ele. O que diria dos nobres, né? Nesse seu monólogo retrospectivo da sua vida, Jó pode ver o quanto ele foi abençoado por Deus. Embora o presente momento, contrariasse o passado que Jó agora estava relatando. Eu vou ler o capítulo 29 de Jó, até o verso 11, que diz assim: E prosseguindo Jó em suas parábolas, disse: Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam os ribeiros de azeite. Está falando de prosperidade. Quando saía para a porta da cidade e na praça faziam preparar a minha cadeira. Ou seja, quando ele entrava na cidade, os homens preparavam um lugar para Jó sentar. Os moços me viam e se escondiam, versículo 8. E os idosos se levantavam e ficavam de pé para me receber. Os príncipes continham em suas palavras e punham a mão sobre a boca. Pensavam duas vezes para falar com Jó. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se apegava ao paladar. Versículo 11. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, davam testemunha de mim. Os que ouviam a Jó davam ele por bem-aventurado, nas suas palavras sábias. E os olhos de quem via a vida de Jó testemunhavam a respeito desse grande homem. Então, veja a vida justa que esse homem vivia e a vida de prosperidade e o reconhecimento social que Jó tinha. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Jó. Jó, ele lembrou-se da sua antiga condição social, no versículo 29, quando ele exercia uma função de respeito e ele era respeitado, conselheiro de sua cidade. Diante desses textos, nós podemos dizer que Jó não era qualquer um. Jó era um juiz. Quando se fala de assentados à porta da cidade, está falando de tribunal, de governo. Pode ver que o filho de Davi, Absalão, quando ele queria tomar o governo do pai, ele vai para a porta da cidade, né, para influenciar no governo de Davi. Então, Jó não era qualquer um na sua cidade. Quando saía para a porta da cidade e na praça
preparavam-lhe uma cadeira. Então, Jó era um homem muito respeitado. Era aquela pessoa que, quando chegava num lugar, não ficava em pé. As pessoas logo procuravam um lugar para ele sentar. Quando ocupava o lugar de conselheiro da cidade, todas as classes da comunidade lhe rendiam homenagem e o reverenciavam. Isso está descrito no capítulo 29, do verso 8 ao 10. A opinião de Jó era respeitada e esperada por todos. Veja a grande sabedoria deste homem. Todos esperavam a opinião de Jó e todos respeitavam a sua opinião. Quando ele exprimia a sua opinião, escutavam em silêncio e nada mais tinham a dizer. Isso está descrito no capítulo 29, versículo 21 ao 22. Então veja que o respeito e a sabedoria de Jó diante da sua cidade. Quando ele lhe dava a opinião, eles escutavam em silêncio. E quando a pessoa é sábia o suficiente, irmão, a gente não tem mais nada a dizer, não é verdade? A gente já ouviu o que queria, mais ou menos assim, né? Talvez você já se encontrou com pessoas assim, que você vai atrás da opinião dela, e você pensa em falar, quando eu me encontrar, quando eu falar com fulano, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E quando você chega para falar com aquela pessoa, você não tem mais nada a dizer. Você fica em silêncio e diz, realmente, você falou, tem razão. Por quê? Porque a pessoa, ela é sábia o suficiente para te dar conselhos da parte de Deus. Então, Jó era este homem, sábio o suficiente para aconselhar da parte de Deus a vida das pessoas. As suas palavras eram como chuvas refrescantes para o espírito abatido. Isso está escrito no versículo 23 do capítulo 29. Irmãos, você conhece alguém em que você está amargurado, entristecido, ansioso, depressivo, e você vai conversar com ela, você sente como um alívio, parece que tirou um peso de você. E aquelas palavras te dão esperança. Jó era esse homem. Né? O sorriso de Jó era um tônico. O que é isso? Aumentava a energia daqueles que o viam. Para os irresolutos, indecisos da vida, né? Aquelas jovens indecisivos, Jó olhava e apenas com um sorriso eles tinham confiança novamente. Gente, que homem abençoado por Deus. Está descrito no capítulo 29, verso 4. Sorria-me para eles, quando eles não tinham confiança. Já pensou, querido? Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De eu entrar na igreja como desoluto, como alguém sem esperança, e o sorriso de alguém me dá esperança novamente. O abraço de um irmão me dá esperança novamente. O sorriso amoroso do pastor me dava esperança novamente. Por isso que a igreja é um lugar tão aconchegante, porque é um lugar de pessoas sábias, de pessoas que Deus preparou para andar conosco neste mundo sofredor. Então, Jó, ele nos mostra com as suas ações que Jó era invariavelmente aprovado pelas pessoas. Jó era um homem que as pessoas aprovavam todas as suas ações. Ele olhava escrupulosamente, ou seja, cuidadosamente, pelos interesses dos necessitados. Ele se preocupava com cada um. Agora, uma ponderação importante, que é o terceiro subtópico. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. O texto denota, nos mostra, que ele era um defensor dos pobres, do órfão e da viúva. Porém, é preciso ter certo grau de cautela para não transportar para dentro do texto aquilo que nós falamos quando estávamos lendo o texto da revista. Nós não podemos transportar para dentro dos textos de Jó uma ideologia social contemporânea, firmada em valores materialistas. Irmão, Jesus deixou bem claro que crente não procura nem se preocupa com coisas materiais. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar. Eu não estou dizendo que você não vai buscar pelo teu sucesso na vida. Eu estou dizendo que você não deve andar ansioso por esse tipo de situação. O crente,
Ele não pode ter uma vida firmada por coisas materiais. Ele não pode ir para a igreja por conta de coisas materiais. Tem pessoas que são fiel na igreja, são pessoas maravilhosas e começam a crescer, né? E os valores materiais da sua vida começam a aumentarem. E de repente alguma coisa acontece no meio do caminho por um deslize dela mesma ou dele mesmo. Então, essa pessoa começa a ir para muitos lugares em busca de uma palavra de esperança para que a sua vida material seja devolvida. Então, nós não podemos, irmão, mudar o nosso rumo, mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento, nem ir para a igreja em busca do material. Nós precisamos entender que Deus está conosco e que ainda que eu passe por situações difíceis, Ele mesmo vai me devolver e me restaurar. Isso está acontecendo muito nas igrejas. E as pessoas estão andando de igreja em igreja. As pessoas não estão firmando raízes. Maridos, filhos não se convertem. Não tem uma vida firmada em Deus. Não tem, vamos dizer assim, não é colocado no lugar a qual ele foi chamado pelo Senhor. Porque a família uma hora está lá, outra hora está aqui, uma hora está lá, outra hora está aqui. E as famílias não estão criando raízes, não estão servindo a Deus em uma denominação local, mas estão em busca do material que Deus pode dar para elas. Isso é muito perigoso para um novo convertido, porque ele começa a crescer em Deus como um religioso, fazendo barganha com Deus. Aí eu vou para tal lugar porque se eu fizer a campanha tal, Deus vai me abençoar. Deus vai te abençoar quando você ouvir o que Ele quer falar para você naquela situação. Isso foi pregado no culto de sexta-feira. É a nossa fé que precisa ser modelada em meio às situações. Sem dúvida, Jó ele combate a barganha, o fruto da lei da retribuição. Mas esse combate dá-se a uma esfera racional, relacional. Ele tinha relacionamento. A religião verdadeira não se firma em um sistema de troca. Primeiro que Jesus não veio fundar religião nenhuma. Algumas pessoas pregam que ele, né, fundou a religião do cristianismo. Mas se for ver na grande comissão, lá de Jesus ele envia seus discípulos e ele diz o quê? Ide fazer discípulos, porque ele fez discípulos. Agora ele diz fazer discípulos. Aqueles homens faziam discípulos, mas discípulos tão bem-sucedidos que foram chamados de cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, né? Digamos que a Magali hoje começa a fazer um grupo de discípulos na igreja, as mulheres no caminho, por exemplo. Então elas iam ser chamadas de Magalizinha, né? Que são tudo parecidas com ela, de tão bem que foi o trabalho dela. Então, a Bíblia ela não está fundando religião, ela está fundando homens e mulheres, discípulos de Yeshua, discípulos de Yeshua Hamashia, de Jesus Cristo, homens que têm uma vida digna diante de Deus e são dignos de serem imitados. Aí eu pergunto para você, será que você está pronto para fazer discípulo? Será que você está pronto para que pessoas possam te imitar? Será que o discípulo é aquele que imita o outro, que segue os passos do outro? Será que você pode dizer, como Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu fui de Cristo? Será que você está pronto para formar discípulo? Ou você está levando as pessoas para o materialismo? Né? Vai para a igreja tal, que lá tu vai receber. Vai para tal lugar, que lá tu vai receber. Irmão, não faça isso. Você está levando essas pessoas a buscarem pelas coisas desse mundo e não pela grande salvação em Cristo Jesus. Nem, irmãos, o livro de Jó não está mostrando uma religião, e nem tampouco um serviço prestado, mas uma única e exclusiva relação com Deus. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Em outras palavras, como diz Tiago, se você quer saber de religião, a verdadeira religião se firma-se na graça de Deus e na resposta que o ser humano dá a essa graça. Então, Jó lamenta, que é o que nós falamos no início da aula, né? Nós precisamos responder
para o chamado. Nós precisamos responder para Deus. Nós precisamos voltar a pregar sobre salvação, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. Pessoas estão se suicidando, pessoas estão se matando, porque o mundo não tem nada para oferecer. Se você sai por aí oferecendo para as pessoas a campanha do poder, a campanha, né, que você vai resolver a tua vida financeira, vamos buscar em tal lugar, porque lá vai ser uma bênção e Deus vai responder sobre, né, sobre as finanças da nossa casa. Queridos, você está levando essa pessoa a buscar fazer barganha com Deus. E daqui a pouco nós estamos no mundo. No mundo nós temos aflições. Daqui a pouco você vai passar pelas mesmas necessidades, ou talvez pior. E essa pessoa não vai estar firmada em Cristo Jesus. Porque a nossa pregação, como disse Paulo, ela não pode mudar. Ela deve estar em Cristo. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa salvação, ele é a nossa esperança. Então, toda a nossa alegria, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos devem estar voltados para Cristo Jesus. Jó, ele lamenta o seu estado presente, ele se lamenta pelas condições de vida. É até triste ler o texto que nós lemos, né? Um homem que perdeu 10 filhos, dizendo: que saudade daquele tempo em que meus meninos estavam em volta de mim. Eu me coloquei no lugar de Jó. Pensa você perder todos os filhos e agora você lembrando do tempo em que todos eles estavam em sua volta. Lembrando que esses acontecimentos e essas conversas foram 7 dias depois do falecimento dos seus filhos. No capítulo 29, Jó ele faz uma retrospectiva de sua antiga e ditosa condição social, quando ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Agora, no capítulo 30, ele se lamenta profundamente a situação de miséria que ele havia chegado. Em outras palavras, a honra e a felicidade de Jó desapareceram completamente. Jó agora está sendo visto como a escória da sociedade, né? E os jovens que são, vamos dizer assim, as escórias da sociedade, que estão à margem da sociedade, agora estavam passando por Jó com desprezo. Observe a expressão que ele fala no texto: sou sua canção de motejo, não se abstém de me cuspir no rosto. Olha o que ele fala. É canção de motejo deles, e eles, quando passam por Jó, ainda cospem no seu rosto. Eu tenho certeza que você não chegou nessa situação de ser tão desprezada ao ponto das pessoas cuspirem no seu rosto. Mas esse homem, diante de todo esse desprezo, a única coisa que ele faz é se lamentar psicologicamente, mas a sua esperança ainda está em Deus. Jó chegou no fundo do poço, e o livro de Jó nos mostra que um justo também sofre. Se estivéssemos numa situação como a de Jó hoje, como que nós reagiríamos? Hã? Eu queria abrir aqui para vocês que estão me ouvindo. Como que você reagiria, Mônica? Você teve uma perca agora há pouco, né? E o que foi, agora, o que foi que Deus te deu nessa perca? Uma canção. Como que pode, né? Como que pode? Olha que Deus maravilhoso. No meio de uma perca, Deus nos dá uma canção para o refrigério da alma, né? Isabel, Isabel Magalhães. Acho que a Isabel dormiu. Isabel, Carol, como você reagiria se você chegasse no fundo do poço, como Jó?
Uhum. Sandra, como você reagiria? É, é, é. A gente reage de outra forma. Isabel, aperta o microfone vermelho, aí você consegue falar. Rosângela tá por aí? Como que você reagiria? É. Mas isso é um perigo, né? Porque o que o diabo mais gosta de fazer é de isolar o crente, né? Isso é um perigo. Não podemos nos isolar, muito pelo contrário, buscar refúgio em Deus, né? Mas isso é normal do ser humano. Então, nós, será que nós permaneceríamos fiéis, né? De diante, como disse Sandra, né? Em tão pouco a gente não consegue, a gente sabe o caminho, mas a gente não vai atrás, né? A gente sabe como fazer, mas a gente não tem força. Por quê? Porque o nosso foco está na situação. É aquilo que foi falado na sexta-feira. O nosso foco está olhando para o que está acontecendo. Mas o foco de Jó era em Deus. Por isso ele não blasfemou contra Deus. Por isso que nós devemos usar a nossa fé diante das situações. Oi? Você literalmente você murmurou, né? Porque você fez uma comparação, né? Eu tinha de tudo e agora sou serva de Deus e não tenho, né? E muitas vezes nós não temos de tudo no mundo. Nós usamos tudo que temos e investimos no mundo.
Então, eu vou dar um exemplo. O Marlon pegava R$ 700, fazia uma baita de uma compra, né? E, e chamava amigos para dentro de casa. A gente fazia uma baita de uma mesa, e era cervejaiada, e era festa, e a gente achava que aquilo era fartura. Mas uma semana depois, tinha coisas que estavam faltando dentro de casa. Isso não é fartura. A gente confunde as coisas. A gente investe tudo que tem no mundo. Vocês estão me ouvindo? Para os prazeres do mundo. Mas, quando a gente vem para Deus, Deus começa a mostrar para a gente que as pequenas coisas são mais importantes. Então, Ele começa a separar os valores. E Ele começa a mostrar para a gente o que realmente tem valor, o que realmente nós precisamos, o que realmente é importante. Então, talvez hoje, Maria, você pode estar pegando, comprando coisas para dentro de casa que na sua cabeça, lá atrás eu fazia festa. Só que essas coisas que você está comprando são as coisas que Deus quer que você dê valor hoje, porque é o que você precisa, tá me entendendo? Porque na presença de Deus, ele nos ensina. Deus, literalmente, ele nos ensina a ele rever nossos valores, vamos dizer assim. Tá respondido, Maria? Então, já. Oi, tô. Pode falar. Tô te ouvindo e te vendo. Eu vi que imaginei que era o microfone. E você, Isabel? Qual seria a sua reação diante dessa situação? Você blasfemaria contra Deus? Como você reagiria se você chegasse no fundo do poço como já chegou? Aprendeu a lição, né? É, tem coisas que. É, isso é verdade. Muitas vezes nós reclamamos. Nós vamos ver sobre o silêncio de Deus, né? Nós reclamamos do silêncio de Deus. Mas em meio ao silêncio de Deus é a hora que nós estamos mais fortes, não é verdade? Se você olhar para a situação que você está vivendo, em meio a, vamos dizer assim, digamos que nós estivéssemos na situação de Jó, no silêncio de Deus, é o momento que Deus mais está perto. Irmãos, se nós não tivéssemos a plena convicção de que Deus está ali perto, nós entrávamos em desespero, porque parece que o mundo nos abandona, não é verdade? Parece que só está você e Deus, e você sabe que está só você e Deus. Mas parece que ele não está ouvindo você, como disse Jó, né? Será que ele não, né? Ele se lamenta por isso, por não sentir essa proteção de Deus, esse cuidado de Deus, né? Deus ali perto. Então, muitas vezes nós nos sentimos assim, mas em nenhum momento nós não nos desesperamos ao ponto de não acreditar. Por mais que venhamos ter esse sentimento, a gente não venha nos desesperar, porque nós sabemos verdadeiramente que por mais que a gente passe por situações difíceis, Ele está ali. Como eu disse na sexta-feira, Deus santificou o tempo, foi a primeira coisa que Deus santificou. E o tempo é uma das coisas que mais traz cura, não é verdade? Se a gente vamos olhar lá atrás, né? Eu não fui assim, né? Eu sou muito desapegada. Mas tem meninas que no primeiro namorinho, na primeira paixão da vida, lá atrás na adolescência, o cara termina com ela, é o fim. Ela lembra até hoje como foi o fim daquele relacionamento. Mas o tempo, ele cura todas as coisas. Ele cura a dor de um luto, ele cura uma situação difícil.
Tem coisas que você passou há 10, 15 anos lá atrás, que você não está passando hoje e que você nem lembra da dor que você passou naquela situação. Por quê? Porque o tempo, ele cura as situações, né? Como disse a Isabel, né? Já passei por isso lá atrás, né? Mas hoje eu já passo de outra forma. As situações, literalmente, elas vêm para nos moldar, ela vem para nos amadurecer. Isso é uma realidade. O sofrimento físico de Jó é também um sofrimento de natureza emocional e psicológica. Jó estava sendo atormentado pelas dores físicas, ele tinha o rosto desfigurado pela agonia de suas dores, imagina a situação. Jó não entendia como o Senhor podia tratar daquela forma um homem que o buscava na hora da morte e ainda assim ele não tinha resposta. Né? Está vendo aqui uma pessoa quase morrendo, pedindo sua ajuda e você não está me ouvindo. Ele próprio tivera misericórdia das pessoas em situações difíceis, todavia, chegando a sua vez, ninguém, nenhum ser humano, nenhum irmão, nenhum amigo demonstrou compaixão para com este homem, que tinha tanta compaixão, né? Se for ver aquelas pessoas que buscam pela lei da semeadura, que buscam pelo materialismo, né, e fazem a obra social, fazem um bem em troca de um bem, em outras palavras, estão ferrados numa hora dessa. Nas circunstâncias da vida, estão ferrados. Você concorda comigo? Né? Tem pessoas, igual teve um testemunho que foi dado no grupo das mulheres há um tempo atrás, um bom tempo atrás, e a pessoa, ela centralizou as bênçãos dela e da família dela em cesta básica que ela estava doando na rua, em vale alimentação que ela estava doando. E na hora eu cortei, entrei e disse, lembrando que a obediência a isso, a isso, a isso, a isso traz a salvação, o refrigério, né, um conserto de vida. Na realidade, a nossa obediência a Deus nos redireciona, nos posiciona nosso casamento, posiciona nossos filhos, posiciona nossas finanças. Então, a nossa obediência à palavra de Deus, o nosso temor a Ele, nos posiciona novamente e vai consertando com um nível de maturidade. Ao contrário daqueles que buscam pelo materialismo. Eu vou fazer o bem porque se eu der uma cesta básica, se eu ajudar fulano, eu vou receber 100 vezes mais e Deus vai me abençoar por isso. É uma tolice, porque estamos no mundo tereis aflições, o próprio Jesus falou isso. Então vai ter momentos nesse mundo que vamos passar por aflições. E o livro de Jó deixa bem claro isso, que nós todos, até um justo, passa por dificuldades. E veja que o livro de Jó nos mostra todos os níveis de dificuldade. A dor intensa de Jó aumentava a razão da sua solidão e rejeição. A sua condição física e emocional foi assustadora. Ele, diz, ele discernia que Deus estava por trás de todo esse sofrimento, mas como ele o amava profundamente, como ele amava Deus profundamente, né? Que eu acredito que é o caso de muitas pessoas dentro da igreja. Passam por sofrimento, passam por dores que jamais queriam passar, né? A Mônica, eu tenho certeza que ela vai dizer, jamais eu queria passar por isso. A Isabel vai dizer, jamais eu queria ter passado pelo que eu estou passando, o que eu passei lá atrás. Mas o amor a Deus, o amor profundo a Deus, não ousa blasfemar contra o nosso Deus, porque nós o amamos. É como uma esposa que respeita seu marido, como um marido que respeita sua esposa, por amar. Por amar, não há, né, não há uma falta de respeito. Por amar, não há né, uma situação de desconforto. Então, por amar a Deus, Jó não blasfemou. E Deus conhecia o coração daquele homem. Nos momentos de prova, como esse que Jó passou, somos desafiados, irmãos, a permanecer fiel. Né? Então, não vai buscar pelo teu material, né? Vai buscar
o porquê você está sendo desafiado naquela situação. Talvez Deus quer aumentar a tua fé, como foi falado na sexta-feira, no culto, né? Um dos códigos de vencer a guerra é a nossa fé. E quando nossa fé está desfalecendo, nós precisamos buscar, né, para que Deus aumente a nossa fé, para que nós venhamos passar por aquela situação. O apóstolo Paulo foi desafiado, né, em cruéis provas, né? Ele levou mais chicotada que Cristo. A gente diz, meu, Cristo levou chicotada que arrancou a pele, que apareceu o osso e aquela coisa toda que mostra nos filmes, né? Mas Paulo, ele não levou só uma quarentena, não, foram 5. Quase ficou cego. Lucas teve que tratar ele, foi ali que Lucas se converteu. Olha o sofrimento cruel que esse homem passou. Mas ele não perdeu a esperança de um maravilhoso porvir. Não perdeu a esperança de um maravilhoso mundo. Não neste mundo somente, mas a certeza de que Deus está conosco. Não somente neste mundo, mas no porvir, naquilo que Ele tem preparado para nós. Olha o que diz Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Segundo a minha intenção, expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, em toda confiança a Cristo. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é um ganho. Será que nós já passamos situações o suficiente para falar como Paulo falou? Que o nome do Senhor seja engrandecido nessa situação. Que o nome do Senhor seja engrandecido nessa enfermidade. Que o nome do Senhor, será que nós podemos dizer isso? Que o nome do Senhor seja engrandecido, né, nessa situação que está sobrevivendo ao mundo. Será que nós podemos dizer que em todo tempo, hoje e para sempre, tanto agora como no porvir, Cristo seja glorificado? Eu acho que nós perdemos o foco. Eu acho que a igreja está perdendo o seu foco. O seu foco é Cristo. A nossa pregação ainda deve ser a salvação. Aí eu pergunto para você: será que Deus abandonou Jó? Além de perder todo o patrimônio, filhos, amigos, saúde física, saúde emocional, também foi desprezado pelas pessoas que sempre ele ajudou. Irmão, isso é uma das piores dores que tem. É você perder o prestígio, o amor, o carinho de pessoas que você estava sempre à disposição. Isso eu posso falar porque eu sou pastora. Todos os dias passamos por isso. As mesmas pessoas que nós ajudamos, que nós amamos, que aconselhamos, que levantamos, são as mesmas pessoas que lá na frente estão contra você, se revertem contra você e estão falando mal, estão tentando prejudicar, estão tentando te parar. Isso é uma das piores decepções que nós podemos ter. Eu acredito que com você não é diferente. Acho que na sua família, no seu ciclo de amizade, você já passou por isso, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que você orou, pessoas que estavam com você presente ali o tempo inteiro, são as pessoas agora que você é desprezado. Parece que você nunca conheceu aquelas pessoas. É incrível isso. Então Jó estava passando por isso. Veja que ele diz, ele não abandonou o órfão, a viúva, ele não desprezou o pobre, ele ajudou a todos. E agora, o pobre que ele não desprezou era o que passava por ele e cuspia no seu rosto. Então, além disso, ele teve que conviver, além de tudo isso, ele teve que conviver com o silêncio de Deus. Ele orava, ele suplicava, ele clamava, mas Deus não respondia. Teria Deus abandonado Jó? Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Deus não responde, pois são nessas horas, nesses momentos de aflições, isso foi falado no culto de sexta-feira, é no momento de angústia que nós devemos responder para Deus. E no culto de sexta-feira eu ainda falei como que as situações vêm, como que o inimigo trabalha e como nós devemos estar pronto para responder e ser testemunhas de Deus naquela situação. Deus, ele não responde, pois são nessas horas
que nós devemos responder para Deus. Deus não responde em tempos de aflições, de provações, porque é nas provações que o homem responde para Deus. O que a Bíblia diz? Nas provações sois provados para serem aprovados. Muitas vezes nós sentimos injustiça, uma injustiça que invade a nossa alma e nos tem deixado combalidos, sem ânimo para levantar e caminhar. Mas é nessas horas que nós devemos mostrar que a nossa força não vem de nós, mas vem do Senhor. Quando estamos numa situação semelhante a essa, sentimos a sensação de abandono, abandono das pessoas, e quando nós sentimos o abandono das pessoas, parece que nós sentimos o abandono de Deus, essa é a sensação. Mas Deus nunca abandona seus filhos, Deus só está provando os nossos corações. O seu silêncio, o silêncio de Deus, é a maior forma de se comunicar conosco. É a maior forma de Deus se comunicar com a sua igreja. É no seu silêncio, porque é no seu silêncio que Deus nos molda. Quantas vezes você já olhou para trás e você... Ah, seu Afonso está entrando, gente. Seja bem-vindo, seu Afonso. Aleluia! Ele está com o microfone desligado. É só apertar o microfone vermelho quando for fazer uma pergunta e depois você aperta novamente, tá bom? Então, o silêncio de Deus é uma forma de se comunicar com o seu povo, porque é no meio do silêncio de Deus que Deus, queridos, ele molda o nosso coração. É no meio do silêncio de Deus que Deus transforma o nosso comportamento. Quantas vezes você não passou por uma situação muito difícil e você olhou para trás e disse: ah, se eu soubesse que eu ia sair daquela forma, eu não teria me comportado daquele jeito, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Quando você está lá na frente e olha para trás, você tem uma perspectiva diferente. Você olha e diz: não precisava ser daquele jeito, não é verdade? Você olha e diz: não precisava ter sido assim, né? Então, quantas vezes nós já passamos por situações difíceis e Deus esteve em silêncio, os céus estão de bronze? É porque o próprio Deus está nos ensinando a responder para Ele. Como disse sexta-feira, sermos testemunhas de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra todos que fazem o mal. Olha o que diz o salmista no capítulo 33, verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que firmam toda a esperança em sua misericórdia. Provérbios capítulo 3, verso 5. Portanto, confiemos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiemos em nosso próprio entendimento e conjunturas. Olha o que Deus diz, está dizendo para você: não importa a tribulação, não importa as provações, não importa o que este mundo traga para você. Lembre-se sempre que por mais que Deus fique em silêncio, Ele está com você, como disse Jó, e ainda assim te responderá, porque você precisa ter ciência que o teu Salvador vive. Então, Jó, no terceiro subtópico, para finalizarmos, ele fala de um futuro em aberto, um futuro que para ele tem a esperança de Deus se levantar a seu favor. Neste tópico, que é o terceiro tópico, nós vamos tratar do futuro incerto de Jó. Teremos como base o capítulo 31 de Jó. No capítulo 29, Jó, ele revisou as suas obras. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso é muito importante para quem muitas vezes precisa entrar no tribunal de Deus. Para entrar no tribunal de Deus, nós precisamos, no tribunal celestial, nós precisamos dessa regrinha. Nós precisamos fazer como Jó fez. Veja que Jó, ele mostra como ele entrou no tribunal celeste.
ele revisou as suas obras, no capítulo 29. No capítulo 31, ele faz uma lista de pecados que não cometeu em seu coração, nem contra o próximo, nem contra Deus. Então, se você algum dia precisar entrar no tribunal celestial, você precisa revisar as suas obras para que o teu inimigo não encontre acusação legal contra você. No capítulo 31, ele faz uma lista de pecado que não cometeram em seu coração, nem contra o próximo, nem contra Deus. Se você for fazer alguma lista desses pecados e o Espírito Santo te mostrar, né, algum pecado, você precisa pedir perdão, entrar em arrependimento por um período, para poder entrar com a justiça de Cristo no tribunal celestial. Jó, alguém quer falar? Não entendi. Somente numa situação. Olha, primeiro, não se entra no tribunal de Deus toda hora, todo instante. Não, porque para você entrar no tribunal, você precisa de uma demanda celestial. Não sei se a missionária Magali e a Isabel lembra, quando nós estávamos na intercessão no início do ano passado, Deus estava, ano retrasado também, Deus estava mostrando um grande tribunal dentro da igreja. Não sei se vocês lembram disso. E até num culto de sexta-feira eu vi aquele tribunal, só que eu não tinha noção que Deus ia começar a julgar as obras de algumas pessoas, né? Mas até então foi maravilhoso, porque Deus ele começou realmente, o tribunal de Deus foi montado ali. Nós só podemos entrar no tribunal de Deus se for uma situação irreversível, até mesmo de acusações contra você, ou até mesmo de uma causa na justiça, em que você sabe que você está recebendo injustiça, em que, vamos dizer assim, ninguém sabe aquela causa que está ganha, mas parece que tudo está indo contra. Essa é uma das formas de entrar no tribunal celestial. A outra é quando você se sente injustiçado, tá? Mas não se entra no tribunal celeste, porque você se sente injustiçado por qualquer situação. Porque senão, Deus vai colocar você na balança e vai dizer, olha, você está acusando o teu irmão e ninguém está sendo injusto com você. Você entende isso, Arthur? Agora vamos entrar, eu vou voltar a esse assunto, mas vamos lá. Jó em defesa da sua ética sexual. Isso está descrito no capítulo 31. Por quê? Porque ele está fazendo uma lista de pecados que ele não cometeu para poder entrar no tribunal. Então ele está fazendo uma lista de pecados que ele não cometeu. Então Jó, ele perseverou, no capítulo 31, ele começa. Ele perseverou em sua inocência, afirmando, né? Eu dei até esse livro para o Artemis, não sei se ele lembra, né? Pacto com os olhos. Ele afirma que nunca olhou para uma donzela com intenção impura, pois sabia que Deus tudo vê e pune esse pecado. Aí eu entro nos detalhes importantes. Um dos pecados que Deus mais abomina é o pecado da área sexual, porque nele há idolatria, nele entra outros deuses, né? Podemos dizer demônios e não deuses. No pecado da área sexual, ele é um dos maiores pecados, pois ele fala de se deitar com Deus, com um Deus, entende isso? Por isso que existiam sacerdotisas do altar. Quem assistiu essa novela de Gênesis pode ver ali que em um dos momentos tinha várias sacerdotisas, né? Na época do pai de Abraão, de Terá, né? Muitos deuses e tal. Então tinha muitas sacerdotisas, e a sacerdotisa tinha que se deitar com o rei, um homem casado, né? Para que aquele Deus recebesse, se agradasse, né? Então, o sexo geralmente não, em toda a história de deuses, seja ele qual for, da Bíblia ou fora dela, há relações sexuais. Se você for no satanismo, para você entrar
em um certo nível do satanismo, você precisa ter relações sexuais com uma sacerdotisa em que ela recolhe sangue branco, né, que é esperma, que eles chamam de sangue branco, recolhe sangue das suas mãos, que eles cortam as mãos para fazer o pacto. Então, o pecado na área sexual é um dos pecados que Deus mais abomina. Por isso que Jó, ele começa a sua defesa falando que nem sequer, nunca, nem olhou para uma virgem com condições impuras. Isso está falando de um homem cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus olha para uma mulher sem condições impuras. Pode ver. Uma mulher passa com os peitão de fora, o homem pode ser o mais santo da terra, ele vira o rosto. Porque ele não consegue olhar para aquilo. Porque se ele olhar, as intenções impuras vêm. Pode ser o mais santo. Porque, irmãos, Jó, ele conseguia olhar para uma virgem, está falando de uma donzela, de uma jovem. Ele poderia olhar, mas ele não olhava com intenções impuras. É isso que deixa claro o texto. Ou seja, a jovem pode ser bonita como for, pode estar linda como for em seu corpinho, mas Jó em nenhum momento olhou com intenções impuras. Ou seja, um homem cheio de Deus. E a Bíblia diz que somente um homem cheio do Espírito Santo consegue olhar para uma mulher sem intenções impuras. Por isso que é muito importante que os homens se encham do Espírito de Deus. Um homem sem o Espírito, sem ser cheio, não é dizer sem o Espírito, é sem ser cheio. Ele vai olhar e ele vai sentir alguma coisa. Então ele precisa virar o rosto. Ele vai olhar para uma mulher com decote, ele vai precisar virar o rosto. Porque ele ainda não controlou seus impulsos sexuais. Até porque por conta da forma que os homens estão sendo criados e a forma que o mundo está induzindo, induz o homem. Né? Você é macho, né? Você precisa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala completamente o contrário. O sexo tem um objetivo, né? E esse objetivo foi trocado por necessidades, né? Então, o pecado da área sexual é um dos que Deus mais abomina. Então, Jó, quando ele vai fazer uma retrospectiva sobre os pecados que ele cometeu, ele deixa bem claro que ele nem sequer olhou para uma mulher donzela bonita com intenções impuras. Ele consegue controlar os seus impulsos, os seus desejos, mesmo que uma mulher bonitona, jovem, esteja diante dele. Por quê? Porque ele era um homem, eu vou dizer em outras palavras, empoderado pelo próprio Deus, cheio de Deus. E Paulo deixa isso bem claro, que um homem cheio de Deus, ele consegue sim ver uma mulher com decote, donzela, jovem, e não sentir desejos sexuais. Mas somente, repito, somente um homem cheio do Espírito Santo é que consegue fazer isso. Então o texto mostra que Jó era um homem cheio de Deus. Pode falar. Não, pode perguntar. Exatamente. Exatamente. Por conta da forma que fomos ensinados. Ninguém chegou para uma mulher e disse: olha, você precisa de sexo, vai lá na boate, se transforma numa prostituta, pega os caras que tem lá. Ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensinou, ninguém te deu uma revista pornográfica quando você era jovem e disse: você precisa disso. A forma de ativação da masculinidade está pervertida de muito tempo. Entende isso? Você vai ver homem, você vai ver, você vai ver Deus acusando os sadomitas, né? Que têm relações sexuais de uma forma errada. Você vai ver Deus falando para o povo de Deus não se misturar com as mulheres do mundo, os homens de Deus. Você vai ver Deus, tudo falando da área sexual. Não casem com essas mulheres, não, porque senão elas vão fazer vocês ir adorar outros deuses. Foi o que aconteceu com Salomão.
não tenham relações. No versículo 6 de Gênesis, eles estavam tendo relações com as filhas dos homens. Ou seja, automaticamente, ali há um culto a outros deuses por conta dessas mulheres, por conta da relação sexual. Então, o mundo em si, o mundo sem Deus em si, ele levava os homens a tratar o sexo dessa forma, como uma aventura, como algo bom, prazeroso, que precisa ser buscado, que o homem necessita, que o corpo precisa. Deus fez com que o corpo precisasse disso? Sim, ele fez. Mas ele fez para dentro do casamento, para que o casal dependesse um do outro. Entende isso? A forma que a mulher foi tratada, a mulher, ela é ensinada a cuidar de filho com as bonecas. Ela é ensinada a cuidar da casa com os brinquedos que dão para ela. Mas o homem, o que é que dão para o homem? Olha, você já está numa idade de namorar, vai atrás das menininhas, né? Com medo dos caras ser, né? Esqueceram-se que Deus fez o homem homem. E por conta da uma coisa que o mundo não entende, a perversão sexual traz o homossexualismo. Por isso que o homossexualismo está tão alto e o nível dele está absurdo em nosso meio, na nossa sociedade hoje. A perversão sexual traz isso. A ciência já comprovou que a neurociência também já comprovou que um homem que vê muita pornografia, ele pode se tornar um homossexual. Porque vai chegar um momento em que o seu corpo não aguenta, o seu cérebro não tem mais hormônio suficiente para produzir o que ele quer. Então ele vai em busca de outras coisas. Pode falar. Talvez, é. Porque na escola você vai ter uma luta muito grande, né? Pode ver que Abraão, ele teve uma mulher só. Depois que a esposa dele morreu, foi que ele casou-se com outra. Pode ver que Moisés teve uma só. Pode ver que a vida de Davi era uma vida pervertida. O problema dele era a perversão sexual. E o problema dos filhos deles, dos filhos de Davi, foi a perversão sexual. Mas qual a diferença de Davi? Davi era um homem que andava na graça. Ele se arrependia, ele mudava a vida dele, ele não permanecia no erro. Ele era um homem, ele é um exemplo da graça de Deus. Tem homem mais bipolar, mais doido que Davi? Não tem. Mas olha a graça de Deus sobre a vida dele, porque ele é um homem completamente arrependido dos seus pecados. Ele disse que os pecados chegavam a doer em seus ossos, né? Alguma pergunta mais? Então, eu ensino para os meus filhos, eu digo para eles, cuidado, todas as mulheres são filhas de Deus, até mesmo na internet. São filhas de Deus. Tome cuidado da forma que você está olhando para elas, porque elas têm dono. Elas podem estar vivendo do jeito que quiser, mas elas têm um dono. Então, e também, a Bíblia também nos deixa bem claro que quando um homem se aposta de uma mulher, pode ver que Isaac pegou Rebeca, levou para a cabana da sua mãe e tornou-se mulher, né? Isso que o texto diz. E fulano e tal pegou fulano, levou para sua casa e tornou-se mulher. Todo homem que tem relação com uma mulher, ele precisa se tornar senhor dela, Adone, entende? E quando o homem não faz isso, isso se torna abominável diante de Deus. Então tem muitos homens aí pela internet, né, buscando mulheres, não são donos dela, e isso está se tornando uma grande abominação. Por isso o casamento tem que ser com uma pessoa só. E Cristo, e pode ver, né, que o casamento, quando tão espiritual, vamos dizer assim, de fala de se deitar com um Deus, que Paulo ele vai falar do casamento que ele é igual a Cristo e a igreja, ele é comparado, né? O casamento ele é comparado a Cristo e a sua igreja. Então a primeira coisa, olha o que a Bíblia diz, que a primeira coisa que se abriu de Adão e Eva quando eles pecaram foram os seus olhos. Então Jó faz um pacto com Deus. Ele faz um pacto com os seus olhos para não olhar para nenhuma mulher com intenção impura. Ou seja, um homem que procurava ser zeloso, que procurava não cometer pecados. Por que pacto? Por que ele fez um pacto? Toda aliança, todo pacto envolve a Deus. Tá? Guarde isso. Então Jó fez isso
fez esse pacto na presença de Deus. Por quê? Porque todo pacto e toda aliança envolve Deus. Então não importa se você vai casar no jurídico, se você não casou na igreja. Na igreja a gente vai para receber a bênção. Muitas pessoas confundem isso. Acho que vai para casar na igreja. Não. A partir do momento que você fez um pacto, uma aliança com alguém, você está envolvendo Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos cumprir com os nossos votos. Oi? Uhum. Uhum. Sim, porque tudo que é pervertido é abominável, envolve outros deuses, tá? Relacionado à área sexual. Então, por quê? Porque a primeira coisa que se abriu quando Adão e Eva pecou foram seus olhos. Toda aliança, todo pacto envolve Deus. Por isso que Jó fez um pacto com seus olhos. E se ele fez um pacto, automaticamente ele fez na presença de Deus. A Bíblia diz que quebrar um pacto com os olhos, ele quebra o pacto com Deus. Jesus vai dizer isso. Olha, se um homem olhar, ele está falando das leis de Deus, né? Sobre adultério. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7, ele vai dizer: se alguém olhar para uma mulher com intenções impuras, ele já quebrou a aliança. Ele já cometeu adultério. Não é isso que Jesus diz? Ou eu estou enganado? Então, eu acho que Jesus estava adivinhando as internet, né? Não, a sabedoria divina já estava nos mostrando as intenções do nosso coração diante de tudo que nós estamos vivendo. Né? Tem um monte de homem que não pode ver uma foto de mulher de biquíni. Às vezes ele está passando, ele não está nem interessado, mas ele dá aquela olhadinha, né? Ah, não é nada, é só uma mulher de biquíni. Intenções impuras, já deu. Quebra o pacto, porque todo pacto envolve Deus. Quebrar o pacto com os olhos é quebrar uma aliança com Deus, é o que a Bíblia deixa bem claro. Por quê? Porque um voto, um pacto, um voto, eu posso ser condenado se eu não cumprir. Vocês já tiveram noção dessa seriedade? Eu posso ser condenado se eu não cumprir um voto, um pacto, uma aliança. Por quê? Porque diante da Bíblia, ferir o dever, feriu a Deus. Qual é o dever do crente? Você não precisa ler os 613 preceitos, deveres de Deus. Leia apenas os 10 mandamentos e veja qual deles você está ferindo. Aproveite, leia o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, começa a ler e veja se você está ferindo o dever. Veja se você está olhando para alguma mulher com desejo impuro. Veja um dos deveres que as pessoas ferem muito. Elas ferem muito esse dever, que é uma lei, é um pacto. Está lá nos 10 mandamentos. Está lá nas leis de Deus, em Deuteronômio, está lá escrito. Jesus reafirma eles, né, no Novo Testamento. Então, as pessoas estão quebrando os deveres e ferindo a Deus e acham que não estão fazendo nada. E eu posso ser condenado por isso. Um dos deveres que é muito condenado hoje em dia, além de olhar com intenções impuras para outras pessoas, não pode ver nenhuma foto passar, que já tá, né, já bate aquela sensação de ver de novo, né? Isso é intenção impura. Dar a última olhadinha, isso é intenção impura. Outro, não dizimar, não ofertar. É um dever do crente dizimar para o sustento da obra de Deus. E nós estamos quebrando esse pacto. Nós pegamos um voto na igreja.
a não ser que você pegue debaixo de uma palavra, como eu falei para a Gabi sexta-feira. Pega, porque Deus vai te dar condições. Se Deus não te dá condições, você não precisa colocar. Mas levantou, pegou um voto e disse: eu vou fazer esse voto em prol disso. E você está fazendo um pacto. E muitas vezes nós estamos sendo condenados, porque nós estamos quebrando os deveres para com Deus. E a Bíblia deixa bem claro: eu posso ser condenado se não cumprir o voto a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Lê o texto sobre não cumprimento do voto. Um dos pecados que levamos por toda a vida, que ele não se apaga, são as consequências do pecado na área sexual. Você vai levar por toda a vida as consequências desse pecado. Todos os votos, queridos, estão relacionados à soberania de Deus. A Bíblia deixa bem claro que o homem seria condenado por não pagar seus votos a Deus. Não é isso que está escrito? Mas Jesus vem e paga esse voto. Por isso que João vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2,14, ele rasgou o voto, a dívida, a condenação que era contra nós. Então, você tinha um voto, você precisava pagar este voto, porque a humanidade fez um pacto com Deus. Mas Jesus, ele entra e ele paga esse voto. Eu e você poderíamos ter sido condenados como o diabo foi, a nunca mais voltar para o nosso lugar em Deus. O diabo, a Bíblia diz, perdeu-se o seu lugar nos céus. A Bíblia diz que ele foi arrancado do seu lugar. Nós poderíamos ter sido condenados eternamente, mas Cristo entrou e pagou o nosso voto. E nós não queremos cumprir com os votos a Deus, irmão. Não queremos cumprir com o voto de devolver o dízimo, não queremos cumprir com o voto de servir a igreja de Cristo. E para não sermos condenados, Cristo nos salva. Como é lindo o Evangelho, como é lindo a palavra da salvação, e nós não estamos dando valor. E por não dar valor, nem sequer nos importamos de irmos à casa do Senhor. Já Davi sabia tanto desse valor que ele diz: quem me dera passar toda a eternidade nos átrios, na casa do meu Senhor. Então Jó, voltando aqui, ele não cobiçou a mulher do próximo, ele não deu aquela olhadinha para a mulher. Caso tivesse feito isso, seria justo. Olha alguns textos que nos mostram que a perversão sexual traz miséria, destruição e quebra de aliança. Primeiro, disse Jó, fiz um concerto com os meus olhos, como, pois, fixaria meus olhos em uma virgem, em uma donzela? Porque qual seria a parte de Deus vindo de cima? Qual seria a surra que Deus ia me dar caso eu olhasse por uma mulher com intenções impuras? Ou a herança do Todo-Poderoso, qual seria que ele me daria? Porventura não é a perdição para os perversos e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta os meus passos? Ele está dizendo: olha, eu fui justo o suficiente nessa área. E disse Jó assim, ó, e ele disse: eu fui justo o suficiente, então não tinha necessidade dos bens serem destruídos, porque a Bíblia deixa bem claro que quando há perversão sexual, o adultério, ele destrói a nossa casa e tudo aquilo que conquistamos com zelo. Tiago, capítulo 1, do 14 ao 16, vai dizer assim: mas a cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Gerou pecado, gerou morte. Você está sobre a lei do pecado. Então, nós precisamos fazer como Jó, nos avaliar, rever nossos conceitos, nos colocar diante de Deus, nos arrepender.
Jó, em defesa de sua ética social, nessa sua última defesa, Jó também fez menção à sua ética social. A justiça social que ele praticara marcou a sua forma de agir. Como ele já tinha afirmado antes, mas isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre nos princípios e éticas sociais. Jó praticava caridade para com os pobres, viúvas e órfãos, e tinha compaixão dos seus servos, dos seus empregados, e até mesmo compaixão de pessoas desconhecidas. Olha como este homem era um homem bom. Além disso, ele não cobiçava o ouro e nem a prata do outro, e nunca se queixou enganando-se pela idolatria. Nunca usou de malícia para com seus inimigos. Praticava hospitalidade para com todos. Ele não possuía, irmão, pecado oculto. Por isso que o texto vai dizer que Jó levantava-se de madrugada, caso os seus filhos, nas intenções dos seus corações, tivessem pecado contra Deus. Ele não possuía pecado oculto, ele era honesto na administração de suas terras, com seus funcionários, com a sua família, com aqueles que se aproximavam dele. Jó literalmente viveu a lei do amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus deixou bem claro, vamos resumir a lei de Deus? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Jó, ele buscou uma resposta de Deus. Então, Jó fez uma... Ô, Isabel, desliga o microfone. Então, Jó, ele buscou uma resposta de Deus. Jó fez uma revisão do seu passado, do seu presente, e descobriu que ele era inocente. Então, por descobrir que era inocente, fazendo essa revisão, agora ele entra no tribunal de Deus. Então, quando nós entramos no tribunal de Deus, no tribunal divino, com o protocolo correto, com a oração correta, Deus nos concede vitória. Não podemos entrar de qualquer jeito. Pois você se dirige ao justo juiz. E você está se dirigindo a uma corte celestial. Então nós devemos usar razões legais. E por isso Jó vai aos fatos de tudo que lhe aconteceu. O nosso acusador, ele vai trazer provas legais contra nós. E por isso nós devemos ter provas legais que nós somos inocentes. Até mesmo nos colocando diante de Cristo e do seu sangue. Para acessar a cortes celestiais, nós precisamos de uma demanda celestial. Diante do justo juiz, ele quer saber da tua honra, do teu caráter. E por isso que antes de entrarmos, nós precisamos nos analisar. Então devemos, depois de nos analisar, anular as acusações satânicas através do sangue de Jesus e ir, literalmente, ao justo juiz. Na questão financeira, vamos falar assim, né, de tribunal de Cristo, tribunal de Deus celestial, na questão financeira, a oferta de cordeiro cala as sentenças. Você cala as acusações do inimigo sobre as tuas finanças com uma oferta de cordeiro. Quando você entra na corte, os livros da vida são abertos. Quando você entra na corte celestial, os livros da vida são abertos, eles se abrem. Então é necessário você ter argumentos. É necessário ter argumentos nossos. Foi isso que Jó fez. Ele revisou o seu passado, seu presente e colocou a sua esperança em Deus. Daniel, capítulo 9, fala que Daniel vai entrar em um jejum pela nação. E ele vai entrar na corte celestial, abrindo os livros da vida dos seus antepassados. Para orar pela nação, ele precisava abrir os livros da nação, dos seus pais, dos seus antepassados. Então ele entrou em um arrependimento pela nação. Então você precisa entrar em arrependimento, dar uma analisada na sua vida e aí sim solicitar a demanda dos céus. Lembrando que na vida financeira, uma oferta de cordeiro já anula toda acusação. Jó ardentemente clamou por justiça, pois tinha consciência que não pecou contra Deus, nem contra o próximo.
amando a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, com esse protesto que ele entrou na corte celestial, em Jó capítulo 31, 38, se a minha terra clamar contra mim e os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os teus frutos sem tê-lo pago devidamente, e se causei a morte aos seus donos por trigo, me produza cardos, e por cevada joio. Ou seja, Jó relembrou a sua história, ele viu a sua vida com Deus e a sua trajetória. E no final ele diz: se alguma coisa há contra mim diante desta terra, seja com funcionário, família, com tudo que eu tinha, seja agora produzindo cardos, joios e abrolhos, ou seja, aquela maldição lá de Gênesis, a maldição da terra, venha sobre mim. Então, com isso, fiamos com essa verdade. Os inocentes também sofrem. E Deus está ali do seu lado. E você precisa estar pronto para mostrar a sua retidão diante de Deus. Por isso, irmãos, que é muito bom nós andarmos em uma vida digna, em uma vida com Deus. Pois no mundo tereis aflições. E quando as aflições do mundo vier, você precisa estar pronto para responder para Deus e para mostrar a tua retidão diante das acusações do inimigo da tua alma. Amém? Vamos abrir os microfones e nos despedir. Irmãos, quem puder ajudar na mesa hoje, como é uma mesa de última hora, eu vou fazer uma mesa pequena. Então, quem puder ajudar com fruta, quem puder ajudar com bolo, quem puder ajudar com docinhos, vai ser muito bem-vindo, amém? Só para não passar em branco, porque nós fizemos todas as festas, e a festa de Purim é uma festa tão cheia de alegria, de mudança de sorte. Então, que você participe dessa mudança de sorte sobre a sua vida nessa noite, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.